E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje é o segundo episódio da nossa série sobre a história da Globo. Hoje, sendo mais específico, quando o regime militar acabou. Sim, os generais saíram de cena, o povo voltou às ruas e a democracia estava de volta. Que lindo, cara! Aliás, essa é a diferença entre a Thaís Carla e o Brasil de ontem e de hoje. Ela precisa entrar no regime e a gente precisa sair de um. Eu tô me arriscando aqui por você. Mas oficialmente o regime terminou no dia 15 de março de 85, com a posse de José Sarney como presidente após a morte de Tancredo Neves, eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral. A redemocratização veio pelas bordas, sem ruptura, sem justiça de transição, sem punição aos responsáveis pela tortura e censura, mas ainda assim era o fim de uma era. E sabem, meus amigos, quem foi que não perdeu poder, nem audiência e nem dinheiro? Sim, a Rede Globo. Enquanto muitos estavam tentando aprender as regras desse novo jogo, a Globo estava ditando as regras. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Bem, vamos falar disso e muito mais aqui no canal do Grifo. Vamos para o vídeo. De hoje a gente vai fazer uma seleção dos assuntos que estão sendo mais comentados nas redes. Vamos ver nesse momento, olha só. Nesse momento tem vários assuntos sendo comentados. Saudações, meus queridos grifonautas, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Galera, no episódio anterior, a gente falou sobre como a Globo cresceu durante a ditadura. A pergunta de hoje é a seguinte: o que aconteceu com a Globo depois que os militares saíram do poder? Ela caiu junto? Foi punida? Perdeu a audiência? Nada disso, galera. Ela ficou ainda maior. Meu Deus. É por isso que este vídeo é importante, porque ele mostra que o poder da Globo não dependia de um regime, ele dependia de controle, de narrativa, de manipulação emocional. E se para você que está visitando o canal isso faz sentido, cara, confirme isso com a sua inscrição. E nesta guerra cultural você não pode ficar de fora e saiba que a sua participação é muito importante. Já os nossos queridos amigos antigos e novos inscritos, muito obrigado, galera, pelo apoio de todos vocês, porque agora nós chegamos aos 87 mil inscritos. Notícia ruim é que agora faltam 13. Sim, 13 mil para a gente poder chegar aos 100 mil e conquistarmos a tão sonhada placa de reconhecimento dessa bendita plataforma. E para que todos possam me ajudar, eu peço aos visitantes que se inscrevam e os nossos queridos amigos já inscritos que fortaleçam com seu like, comentário, compartilhamento e também com aquele hype legal para dar mais engajamento aos nossos conteúdos. Poxa, e é claro também, né? Quero muito agradecer ao querido Jorgeta do canal Hora Play, que faz dos nossos conteúdos um verdadeiro grito de liberdade. Me dá essa voz! E para vocês conhecerem o trabalho do nosso querido amigo, eu deixei o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Então, voltando aqui, meus queridos, finalmente a censura e o regime militar acabaram em 15 de março de 1985, os movimentos populares ganham força, a nossa amada e querida imprensa volta a ter voz, e a Globo, hein? Meus amigos, ela não estava recomeçando, ela estava dominando. Tá dominado, tá tudo dominado. Nesse momento, a Globo tem a maior rede de afiliadas do país, o melhor padrão técnico de produção, a confiança de anunciantes e, o mais importante, a atenção emocional do brasileiro médio. Uma verdadeira avalanche de conteúdos. Muitos dos nossos amigos aqui já estavam pra lá de vivos nessa época, né? Não tô chamando ninguém aqui de velho, tá? Até porque o Grifo aqui com seus 50 anos também se inclui nessa. Mas entre 1985 e 1989, caras, a Globo estava emplacando sucesso atrás de sucesso. As novelas das 20, naquela época, eram as 20 horas que transmitiam a última novela. E elas atingiam picos de audiência que ultrapassavam 70 pontos no Ibope. Já imaginaram isso? Algo praticamente impossível hoje em dia. Por exemplo, a novela Rock Santeiro, de 1985, trazia uma sátira política disfarçada de realismo fantástico. Já em Vale Tudo, de 1988, era um retrato do jeitinho brasileiro e da corrupção. E a novela Tieta, de 1989, mostrava o Brasil rural como um cenário de conflitos morais e comportamentais. Além disso, o Jornal Nacional era visto como a verdade absoluta, apresentado pelo Sérgio Chapelin e o dono da voz inconfundível, o Cid Moreira. Cara que não importa se ele está falando de Jabulani, Mr. M ou lendo a Bíblia, tudo, cara, tudo acaba assumindo um tom dramático. Jabulani.
E sem falar também no Fantástico, que era a revista eletrônica da família brasileira. E hoje toda a família decente evita. Em 89 estreava o Domingão do Faustão, que viraria símbolo do entretenimento popular, e que bateu de frente com aquele que até então era o nome do domingo, o nosso querido e amado Silvio Santos. Aí eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para os mais experientes: qual era o programa da década de 80 que você mais gostava? Mas pra galera mais nova também pode entrar na brincadeira, né? Fala aí qual programa que você gostava nos anos 90, 2000 e 2010. Uma coisa que eu acho muito interessante é que é justamente nessa época que a Globo fazia muitos especiais em formato musical com alguns temas específicos, como o Arca de Noé, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e se não me falha a memória, talvez até esteja enganado, a Globo fez até um especial sobre a passagem do cometa Halley. Eu tô certo, Jorgito? Passou isso mesmo ou é impressão minha? Eu sei lá! E algo muito importante também, meus amigos, é que nesta época, a Globo não apenas transmitia conteúdo, ela educava e formatava o pensamento médio do brasileiro. Na moda, o que os personagens usavam virava tendência no dia seguinte. Na linguagem, os bordões das novelas e também dos programas entravam no vocabulário nacional. E quando se tratava dos valores e da moral, quem era do bem ou do mal era definido por roteiros e closes carregados de drama. Era como se a Globo fosse a escola, a igreja, a confidente e a referência de conduta. Tudo isso ao mesmo tempo. Caracas. E a parte legal da coisa, né? Sem responsabilidade nenhuma. Parece até um pessoal que tem 9 dedos, que fala e faz besteira pra caramba, e quando vem a consequência, não quer saber de nada. Bota logo em cima de qualquer pessoa. E vocês sabem quem foi que me empurrou, não sabe? Bolsonaro. Mas será que a Globo era tudo isso mesmo? Vejam só, a Toda Poderosa foi cobrada por sua cobertura omissa ou manipulada sobre a ditadura, pelo seu monopólio midiático e, acreditem, por sua postura conservadora, elitista e pouco aberta à diversidade de vozes. E agora a gente pode fazer uma excelente comparação. Vocês se lembram quando a Globo demorou para fazer a cobertura das terríveis chuvas que inundaram o sul do país? E qual foi mesmo o motivo? Poxa, o show da Madonna, né? Estamos prontos e a TV Globo vai exibir o show da Madonna hoje, logo depois da novela Renascer. E só para vocês terem uma ideia, esse comportamento da Globo já é antigo, porque em 1983, durante as campanhas diretas já, milhões de pessoas foram às ruas exigindo direitos de voto presidenciais direto. Era simplesmente o maior movimento popular desde 1964. Poxa vida, e a Globo, hein? Caras, ela ignorou as primeiras manifestações, mesmo com multidões em grandes cidades, e só passou a cobrir o movimento de uma maneira tímida e tardia, quando a pressão popular já era impossível de ignorar. Não, meus amigos, não é coincidência. É apenas o modus operandi da Globo. A grife foi só uma vez ou outra. Galera, pior que não, porque em 25 de janeiro de 1984, mais de 300 mil pessoas ocuparam a Praça da Sé em São Paulo, e no Jornal Nacional daquele dia, o protesto não apareceu e foi tratado como evento cívico com discursos de autoridades. Ou seja, enquanto a população pedia democracia nas ruas, a Globo preferia manter silêncio ou minimizar. Só aderiu à campanha quando percebeu que ficar contra, fazer de conta que não estava vendo o movimento, poderia arranhar sua imagem, que já estava muito desgastada. Na eleição presidencial de 1989, a primeira eleição direta desde 1960, os dois candidatos do segundo turno foram Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje seria o Luiz Mocorongácio Biden da Silva, e o Fernando Collor de Mello. Sim, aquele que pegou a grana que estava na poupança da galera. Muito diferente da tal crise do INSS, né? É, infelizmente, né? E aí, rapaziada, prestem bastante atenção, viu? Porque no último debate entre os dois candidatos, a transmissão foi feita ao vivo pela TV Manchete, a nossa saudosa TV Manchete, né? Onde muitos dos nossos queridos heróis nós conhecemos através dela, como Cavaleiro dos Zodíacos, Jaspion, Changeman, Lion Man, Pirata do Espaço, Samurai Warriors e tantos outros, né? Mas voltando à Globo, o que essa dita cuja fez? No Jornal Nacional do dia seguinte, dia 18 de dezembro, o telejornal exibiu um resumo do debate. E no mais puro estilo, essa aqui será a minha maior vigarice, a edição feita pela Globo privilegiava o Collor, e destacava os trechos que ele era incisivo e cortava as melhores respostas de Lula. Caramba, que debate brabeiro, hein? Então, o editor-chefe do Jornal Nacional, Armando Nogueira, anos depois reconheceu que houve pressão da direção na própria emissora para favorecer o Collor.
Aliás, anos depois, o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni pai, admitiu em entrevista que a Globo realmente ajudou o Collor, inclusive sugerindo como ele deveria se portar na câmera. Galera, foi um dos momentos mais simbólicos da influência da mídia sobre a tal democracia brasileira. Aliás, coisa que a Globo voltou a repetir na última eleição presidencial, quando o Paim foi recebido com status de popstar. Inclusive teve um camarim só para ele, hein? O que será que aconteceu lá? E só para lembrar, a Globo tem umas histórias meio atravessadas de teste do sofá, né? Cruz credo. E pouco tempo depois, quando o governo mudou de mão, mas não mudou, vocês sabem muito bem, por conta do Teatro das Tesouras, durante os governos do FHC, de 1995 a 2002, a Globo foi acusada de blindar o governo contra as críticas mais duras, especialmente em temas como privatizações e denúncia de compra de votos para a reeleição. Além disso, também promoveu a imagem de FHC, o Fernando Henrique Cardoso, como o pai do real, um líder estável, culto e confiável. E ainda tentou manter foco em estabilidade econômica, mesmo diante de situações ligadas a desemprego e crises cambiais. A Globo realmente viu Você Não Muda, cara. É muita cara de pau. Mas eu quero saber de vocês, meus queridos grifonautas, se vocês aí, os mais experientes, se lembram dessa época. Bem, se você não estava aqui entre nós ainda, você era muito novinho nessa época, vai escrever somente um hashtag Globolist que tá beleza pra caramba, viu? O importante é a sua interação com o canal, através da sua inscrição, o like, comentário e compartilhamento, no meio da ajuda financeira. Bem, ficamos por aqui, um forte abraço do Grifo.